Fala pessoal, hoje eu gravando no horário bem mais cedo. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância do sono também. Nos últimos vídeos eu tenho falado da minha jornada contra a obesidade e um dos pontos importantes realmente é estabelecer um horário de rotina para dormir e entender o seu cronótipo, né? Ou cronotipo. Você saber se você é uma pessoa mais matutina, uma pessoa mais noturna. Isso não é invenção, isso não é migué, como as pessoas gostam de falar. Isso é uma coisa muito real. É, Essa questão já foi amplamente estudada, tem matérias na pós-graduação da USP sobre essa questão dos cronótipos, inclusive uma que eu fiz no meu mestrado, que é sobre tempos sociais e tempos biológicos, com o Mena, que é um professor bem, bem renomado lá na USP, então já mando um abraço também para o Mena, que foi o professor. E isso é muito curioso, porque às vezes a dinâmica social, assim, no mais das vezes, a dinâmica social ela não está adequada ao seu cronotipo, até porque você não consegue determinar qual é a dinâmica social. Mas você consegue fazer, sim, micro alterações dentro da sua rotina para que ela se adeque o máximo possível àquele que é o seu cronotipo. Então, teriam pessoas que são mais equilibradas, que elas conseguem transitar entre o noturno e o diurno. Tem as noturnas e diurnas, digamos assim, normal, e tem as noturnas e diurnas extremas. Para esse ponto das extremas, seria realmente muito complicado viver dentro de um horário que não se adequa ao seu cronotipo. A sorte é que a maior parte das pessoas não tem esse cronotipo extremo. Então, é bem, bem importante mesmo que você ouça seu corpo. Então, assim, presta bastante atenção aos sinais que o seu corpo está dando. Ah, você costuma trabalhar melhor à noite, você fica muito cansado de manhã, você tem dificuldade em acordar cedo. Isso pode ser um indicativo que talvez você tenha um cronotipo mais do tipo noturno. E aí seria interessante você tentar adequar os seus horários para que você faça as suas atividades mais importantes à noite, ou pelo menos que consiga levar o maior número de atividades para a noite. Agora, supondo que seja o contrário, tipo, você não funciona à noite, você precisa dormir cedo, você precisa ter bastante tempo de descanso durante o escuro, a despeito de que a maior parte dos seres humanos precisa disso também, por uma questão de regulação de melatonina e tal, é, talvez você tenha um cronotipo mais diurno. E aproveitando que eu falei de melatonina, a despeito de a gente falar sobre o que é prevalente, a gente não pode esquecer que a própria ideia da humanidade, ela já é controvertida no sentido de ter algo como normal e como anormal. Se a gente fala em normalidade no sentido de coisas que acontecem com uma prevalência maior, aí sim, faz sentido. Agora, todos esses cronotipos, mesmo que sejam cronotipos extremos, são cronotipos normais no sentido de que eles não consideram uma aberração. Eles não se consideram como uma doença, alguma coisa do gênero. É só, tipo, uma questão realmente de peculiaridade de uma pessoa para outra. Assim como, por exemplo, alguém que tem um cabelo mais fino, alguém que tem um cabelo mais grosso, tipo, é a mesma coisa, tipo, a pessoa tá tranquila, é só o cabelo da pessoa, ou um olho maior, um olho menor, de boa, é normal, então, assim, isso também não é nada para ficar preocupado, é a questão do seu cronotipo, mas é algo a ser levado em consideração, com certeza. Eu, possivelmente, até pela minha dinâmica, tenho um cronotipo mais adequado pro noturno, é muito difícil para mim acordar cedo. Eu trabalho bem à noite, eu faço bastante coisa à noite, principalmente revisão de contrato, principalmente essa questão de análise mesmo nas startups que eu fundei e que eu atuo como CLO. E então, com o passar dos anos, eu vi que tinha essa incongruência na minha vida, que eu tinha bastante coisa no período diurno, eu sempre estudei no período diurno, que para mim sim foi assim, um martírio assim, imenso para conseguir acordar, para conseguir prestar atenção nas aulas, para conseguir fazer esse tipo de atividade na parte da manhã. E felizmente agora eu consigo jogar as atividades mais importantes, mas no meu caso que eu trabalho no intelectual, né, para a parte da noite em que eu estou funcionando melhor. E isso é importantíssimo. Bom,
chegamos aqui nos nossos 5 minutos de vídeo. E aproveitando que tá cedo e eu ainda não tomei café, vou lá tomar. Um abraço, galera. Falou, até o próximo vídeo.